Hoje, domingo é dia de descanso, né, gente? Mas eu sei que aí vocês estão relaxados, exatamente nesse momento do relax, preparando para começar uma ótima semana de trabalho, que a gente vai falar sobre isso, trabalho, só que sobre o que a gente precisa entender, aprender, ou ainda melhor, como é que a gente precisa se preparar para o futuro do trabalho. Tá? Então, para vocês que me seguem aqui no Instagram e para vocês que me seguem aqui no YouTube, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. E nós vamos começar falando que essa questão, gente, do futuro do trabalho, ela tem algumas nuances importantes da gente compreender, né? Marta, Márcia, Celeste, que delícia vocês aqui! O futuro do trabalho ele tem sido um tema recorrente, né, e chega trazendo algumas inquietações e também um pouco de ansiedade. Afinal de contas, a gente tem um grande desafio que é entender o que vai acontecer com as profissões. Fala-se muito sobre o fim de muitas profissões, e isso, aliás, já é uma realidade, mas também em contrapartida, haverá o nascimento de muitas outras. Estudos do Fórum Econômico Mundial apontam que cerca de 97 milhões de novas profissões surgirão e algumas delas ainda não estão nem no nosso espectro de identificação, né? A gente não está nem vendo ainda quais serão essas inovações profissionais. Mas algumas delas vão trazer também bastante representatividade e significado para o trabalho. Então, tudo isso promove sim uma ansiedade. Então, o medo do novo, de como que a gente faz para se despedir daquilo tudo que ficou para trás, daquilo tudo que a gente aprendeu, né? Até aqui, inclusive. Mas a boa notícia é que a gente não precisa jogar nada fora. Todo aprendizado e todo conhecimento, ele é utilizado para o momento presente e também para o momento futuro. Mas é muito importante a gente entender que a quarta revolução industrial, ela já é o momento em que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo mudanças fruto da quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial, ela traz celeridade, né? Celeridade, tecnologia que se apresenta de forma muito propositiva. A gente fala sobre deixar a mente humana ocupada com o que verdadeiro importa, para que as máquinas, a robótica, a tecnologia façam um pouco o trabalho do homem naquilo que ele não precisa colocar a mão. Esse é o grande conceito da quarta revolução industrial, se a gente puder fazer uma síntese, né? Então nós chegamos num nível de usabilidade dessa tecnologia que a gente precisa sair de cena. Então vamos deixar que as máquinas façam aquele trabalho que não precisa da mão humana, que não precisa do homem realizando esse trabalho. Então, para que isso aconteça, muitas mudanças têm sido necessárias nas empresas, né? Então a gente fala muito dos processos mais ágeis, dos modelos de gestão mais dinâmicos, de profissionais cada vez mais multitarefas, criativos e cientes do uso também das novas tecnologias, porque não dá para a gente se afastar, né, delas. Então, é sobre isso que a gente quer dar continuidade aqui no nosso papo. É importante falar que o futuro do trabalho prevê muito mais automação. E se você, por acaso, não nasceu junto com a tecnologia, ainda dá tempo aprender algumas coisas, alcançar alguns aprendizados nesse quesito, sabendo que as competências que serão de fato mais importantes para você disputar essas novas vagas serão outras, né? É muito importante saber tecnologia, entender das novas ferramentas, mas existem outras capacidades técnicas e outras habilidades socioemocionais que são importantes também para esse profissional do futuro se posicionar. Né? Então eu trago aqui algumas dicas para você se preparar para esse futuro profissional
que já começou. Já começou. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, certamente está sentindo na pele de alguma maneira que esse futuro bateu na tua porta, né? Seja um momento da transição de carreira, seja por uma questão etária, algo acontece que nos deixa um pouco mais vulneráveis nesse processo. Então, para vocês terem uma ideia desses tópicos que a gente vai abordar aqui, o primeiro que eu quero trazer para vocês é sobre o Fórum Econômico Mundial. Ele publicou um estudo no fim de 2020, que é o relatório do futuro do trabalho. E esse relatório foi feita uma entrevista com algumas milhares de profissionais em diversas empresas por todo o mundo. E ele detectou diversos aspectos importantes que a gente precisa levar em consideração. Mas eu quero começar resumindo que o principal deles, né? O principal aspecto que o estudo trouxe é que profissionais precisam desenvolver a capacidade de aprender novas habilidades, tá? Então, não deprecie a importância do estudo, não se distancie da sua capacidade de formação técnica, de entender a importância de novas habilidades a serem aprendidas. Uma outra questão importante é que o trabalho do futuro pede sim uma atualização, uma revisão nos conhecimentos, nos aprendizados. E para isso, então, o meu convite a você é que você faça uma revisão também nos seus conceitos. O mindset precisa ser mudado, é preciso alterar essa chavinha aqui da nossa mente, a gente precisa virar a chave para entender que por mais que você saiba muitas coisas e que você aprenda muitas coisas e que você tenha muita bagagem, muito conhecimento, está na hora de abrir o coração e a mente para aprender coisas novas. Então, neste ou em qualquer outro tempo, ter uma mente aberta, né, voltada para conhecer o novo, para compreender mudanças, se faz absolutamente necessário. E é sobre isso que a gente precisa ficar atento, né? Não podemos falar do futuro se não estamos disponíveis para entender o que acontece no presente, se não estamos disponíveis para compreender o que acontece na trajetória de vida, no passo a passo. Então é extremamente importante que a gente desenvolva novas habilidades e tenha essa mente aberta para aprender a novidade, a inovação. Em qualquer época, gente, a gente fala muito da quarta revolução industrial, mas se você for buscar nos seus estudos e nas suas leituras, todas as revoluções industriais foram responsáveis pelas grandes mudanças. E todas as grandes mudanças na indústria trouxeram mudanças de comportamento. É essencial. Mas só conseguem seguir nos processos e nos avanços de mudança as pessoas que tiverem um mindset pronto para isso. Por isso que o convite para que você esteja com esse mindset, com essa mente aberta para o aprendizado do novo, é tão verdadeiro e tão importante, tá? E eu falo isso para você não é apenas como um conselho profissional, eu falo isso porque tudo o que eu trago para vocês, nas minhas palestras, nas minhas lives ou nas minhas mentorias, são experiências vividas aqui na pele, sentidas na pele. Então, a gente, quando vivencia as etapas e compartilha o conhecimento e as dores, a gente consegue também multiplicar esse conhecimento no outro, né, junto com outras pessoas. Então, uma outra coisa importante que eu quero deixar aqui para vocês também é a valorização das competências sociais, tá? Então, entenda que valorizar as competências sociais não é apenas assim sobre equilíbrio emocional, não é somente sobre isso. Tanto aqui com vocês no Instagram como no YouTube, importante a gente deixar muito claro isso, tá? Então, quando a gente fala da valorização das competências sociais, a gente está falando sobre
desenvolver um bom nível de relações interpessoais, mas ser também muito curiosa, muito proativa e muito flexível. A curiosidade, ela nos leva a novos passos, ela nos instiga a pesquisa da novidade, sabe? E ela nos coloca também numa posição de maior criatividade. Então, seja curiosa, seja proativa, vá na frente, tome decisões, faça escolhas que possam impulsionar a sua carreira e o futuro do seu trabalho, olhando sempre tudo o que se desenha diante de você, para que você faça suas escolhas mais assertivas. Uma outra coisa importante no futuro do trabalho também são os processos seletivos. As empresas precisam encarar a necessidade de fazer processos seletivos mais abertos, ou seja, idade, gênero, local de moradia, isso já não conta mais, tá? Essas informações que eu trago para vocês aqui também foram debatidas e discutidas no estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial. Então, esse tipo de seleção não conta mais, não faz mais sentido. Fala-se sobre o candidato ser atraente para uma vaga, né? Fala-se sobre não estar preocupado com a rotatividade, em ter convergência de pensamento. Então, eu vou escolher a pessoa para trabalhar na minha empresa desde que ela seja interessante para aquela vaga, para que ela seja atraente para aquela vaga. E o mais importante de tudo, que o pensamento dela, as linhas de raciocínio, a visão, os valores dela, a visão de mundo dela, seja compatível também com o pensamento e com a atitude das empresas. O chamado fit cultural. Se você ainda não conhece essa expressão, eu recomendo que você pesquise, leia, fique atento, especialmente quando a gente fala de formação de equipe, de seleção de pessoas para trabalhar na nossa empresa. E nada mais resumindo aqui, isso que eu acabo de falar, né? Então, não importa onde mora, qual é o gênero, qual é a raça, isso já perdeu o foco. O interessante para a gente é encontrar pessoas que estejam com esse pensamento, com essa visão de futuro acionada. Pessoas que tenham o raciocínio lógico, pessoas que tenham as competências socioemocionais equilibradas, aptas para vivenciar novas oportunidades e a pensar diferente. Hoje, inclusive, eu conversava com uma pessoa que eu encontrei por acaso e que uma das coisas que falamos foi exatamente sobre isso, sobre a persistência dela, né? Eu vou chamar de persistência para não dizer insistência, mas a persistência dela em seguir numa carreira que já há alguns anos não vem dando resultado para ela, não vem trazendo para ela resultado de trabalho, de posicionamento, de resultados, enfim. E aí uma grande pergunta que eu deixei para ela no ar será que não está na hora de pensar uma transição? Será que não está na hora de pensar que todas as competências que você trouxe até aqui podem te abrir um leque de possibilidades e de novas execuções de trabalho? E apontei algumas possibilidades para ela. E ela realmente me revelou que nunca tinha pensado sobre isso. Então, uma das coisas importantes na hora que a gente vai selecionar essas pessoas para trabalharem na nossa empresa, na hora que a gente vai selecionar essas pessoas para trabalharem na nossa equipe, a gente pensar em processos seletivos mais abertos, que não fiquem quadradinhos, né, nessa questão mais antiga de gênero, de raça, e se mora perto ou longe. Então, não vamos contar com isso, vamos contar com pessoas que sejam atraentes para a vaga, né, e que não estejam preocupados com a rotatividade. Se essa vaga vai durar 3 anos, 2 anos, 1 ano, né, se essa nova missão vai durar muito tempo ou pouco tempo, isso não é importante. O importante é encontrar pessoas com convergências de pensamento e atitudes e que tenham
o fit cultural, tá? Outro aspecto importante é ter o autoconhecimento. Eu sempre falo para vocês aqui sobre autoconhecimento, da importância da gente também ter a mente aberta para dentro, né? Para nos enxergar, para nos ver de fato. Então, é essencial o mínimo de trabalho no sentido de você se conhecer melhor, de você identificar as suas forças pessoais, suas âncoras de carreira, os seus avanços, né, de ganhos, inclusive psicológicos mesmo, né, o seu equilíbrio emocional. Como é que eu estou diante de tudo que me acontece, como que eu reajo diante das inovações e das questões que são trazidas para mim no dia a dia, quais são as minhas reações, quais são os meus valores diante disso, como que eu consigo trabalhar essas minhas potencialidades e colocar isso para jogo na hora que eu vou participar, por exemplo, de um processo seletivo. Isso é, gente, liderar a própria vida. Então, autoconhecimento é sobre liderar a própria vida. Uma outra coisa importante também é sobre ter uma mente inovadora. E aí eu trago uma coisa interessante aqui para vocês, uma dica interessante, não é uma coisa, né? Desculpa aí, gente. Uma dica muito importante sobre um livro chamado DNA do Inovador. E esse livro ele é fruto de uma pesquisa realizada por 3 cientistas americanos que pesquisavam exatamente como se comportava o DNA das pessoas de mente inovadora. E eles trabalharam com várias figuras conhecidas para nós aqui mundialmente, né, donos de empresas fantásticas e que foram inovadores no processo, na forma de colocar suas empresas, de fazer suas empresas. Então, segundo esses pesquisadores, que eu até anotei aqui o nome deles, porque eu sempre acabo esquecendo os nomes, gente, que é o Jeff Dial, o Hal Gregson e o Clayton Christensen. Para eles, os inovadores, eles usam mais o lado direito do cérebro e por isso eles têm um pensamento mais intuitivo. Perceba como isso é importante. Os inovadores usam mais o lado direito do cérebro e por isso eles têm um uso de raciocínio e de atitude e do pensamento mais intuitivo. Os inovadores também são mais questionadores. Eles ligam ideias com as quais outras pessoas, né, não veem muita relação, né? Então, conectar pessoas e assuntos com aquilo que você não vê muita relação. Então, eles sempre estão curiosos e atentos a como é que eu posso tirar partido disso aqui? Como que eu posso usar o tema café e tecnologia e ainda assim trazer uma solução inovadora ou fazer algo revolucionário? Então, essa é a grande mentalidade do inovador, né? E o profissional do futuro precisa desenvolver essa mente inovadora focada, né, nessa utilização do lado direito do cérebro que traz essa intuição para a gente, que nos coloca nesse movimento mais ativo, mais dinâmico, mais curioso, tá? Então, são questionadores, né, já falei para vocês, são observadores, detalhistas e usam uma ferramenta muito importante que a gente tem deixado um pouco de mão hoje, que é o networking. Esse networking para eles é importante, mas não é o networking de estar em contato com as pessoas que você já conhece, com as pessoas que você já sabe qual é a reação. É o network com pessoas que são diferentes de você, com pessoas que podem trazer para você novos aprendizados, questionamentos diferenciados. Aí reside a grande possibilidade de aprendizado. Se eu sou engenheira, que eu estou vendo aqui a Dani, se eu sou engenheira e eu converso só com engenheiros, aprendo, sim, tenho trocas bastante interessantes, mas eu também posso estar perdendo a oportunidade de usar minha inteligência, o meu trabalho em engenharia, se eu estiver conversando, por exemplo, com uma costureira.
Parece não fazer muito sentido, mas aí é que está a mente do inovador. Ele sabe fazer essa conexão. Ele sabe tirar partido de novos aprendizados através de um network diversificado. Então, o diverso passa a fazer parte do cenário dessas pessoas que são de fato inovadoras, tá? E entre outras coisas, eles estão constantemente experimentando. E o experimento, ele é exatamente de fazer a prova de experiências, sabe? De ver como é que funciona aquilo, de conhecer algo e realmente querer se aprofundar um pouquinho para entender se isso é valioso ou não para você. E ainda eu trago aqui uma coisa bem interessante para vocês, que foi discutido no Fórum Econômico Mundial de 2020 e também fruto de um estudo feito sobre as habilidades que serão necessárias para esse profissional do futuro. São 15 habilidades, eu separei aqui 6 delas para conversar um pouquinho com vocês sobre quais são essas habilidades, né? E essas 15 habilidades citadas pelo estudo do Fórum Econômico Mundial, elas estarão em alta até 2025. Gente, está na porta. Faltam 3 anos. E essas habilidades já estão sendo exigidas nos processos seletivos das empresas. Portanto, se você quer continuar no mercado, se você quer ser um profissional do futuro, esse futuro já começou, né? Já falamos sobre isso, e muito embora isso cause uma certa ansiedade e esse receio do que está por vir, viva o agora, entendendo que o teu presente precisa ter uma dose de ocupação futurista para que você consiga se enquadrar melhor no movimento, né? No movimento, na roda da vida atual. Então, dessas 15 habilidades, eu separei aqui 6 para a gente falar. A primeira é o pensamento analítico e inovação. Inovação, já falei para vocês como é que pensa uma mente inovadora. Então, fica atento sobre inovação e sobre o pensamento analítico. O pensamento analítico, gente, a gente está falando sobre pessoas que costumam verdadeiramente avaliar, analisar cada questão de um problema, sabe? Um problema para ser resolvido, a gente precisa sair um pouco da seara das soluções muito fáceis. O simples muitas vezes é mais eficiente, mas o fácil pode distorcer um resultado, pode distorcer uma solução importante. Por isso, pensamento analítico de verdade e inovação é a primeira habilidade que estará em alta até 2025. A segunda habilidade é aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado. Perceba o link disso aqui com o que eu falei inicialmente, né, com vocês, ou falei até agora. A importância de estar disponível para o aprendizado. Então, aprendizagem ativa significa não só querer aprender, significa realmente estar disponível para aprender, colocar em prática, exercitar o novo, tá? Liderança, olha só, liderança. E aqui não estamos falando apenas da liderança para aquela pessoa que tem o papel de líder. Não, estamos falando de ser uma pessoa com perfil de liderança. E quando a gente fala de perfil de liderança, estamos falando exatamente da proatividade, do interesse em resolver as questões, em encontrar soluções, em reunir pessoas, em colaborar com os colegas, em colaborar com o novo, enfim. Liderança, liderar a si próprio, as suas atividades, entender que o seu trabalho é um pouco de empreendedorismo também, sabe? Então, assim, seja empreendedora de si mesma, seja dona do negócio dos outros também. Então, se você trabalha numa empresa que não é a sua, lidere, né? Lidere as decisões, lidere
as conversas que precisam de um pouco mais de raciocínio e de bate-papo. A quarta habilidade é uso e monitoramento e controle de tecnologias. É importante usar a tecnologia. Ah, Ana, mas eu não sei utilizar todas as tecnologias que estão disponíveis no mercado. Ok, ninguém vai dominar o mundo, você não precisa dominar todo o universo de tecnologia, mas você precisa ter uma noção básica, né, de como começam algumas coisas. E a tecnologia, ela hoje está num nível de ambiente muito mais amigável do que já esteve lá atrás, e é possível sim você aprender algumas coisas que vão te ajudar a caminhar, né, nessa trajetória do trabalho do futuro, tá? Quando fala aqui de monitoramento e controle de tecnologias, é entender que você precisa também, não é só usar a tecnologia e deixar para lá, é monitorar, né? Então, por exemplo, aqui em redes sociais a gente fala muito disso, do monitoramento das redes sociais. E nada mais é do que usei, apliquei, publiquei, mas estou ali acompanhando. Estou acompanhando se você está me assistindo, se você está falando comigo, se você tem perguntas que deixou publicada e eu não vi e só vou enxergar isso 2 semanas depois. Então, é estar ativo com isso. Aqui no Instagram a gente tem um comentário da Marta. Tem toda a razão, Ana, as habilidades precisam ser realmente para novos tempos, aprender sempre é o que precisamos. Sem sombra de dúvida, Marta, é exatamente isso. Disponibilidade para o aprendizado, gente. Quando a gente está disponível, sabe, uma mente disponível, ela não bloqueia nada. Uma mente disponível, ela está para o que der e vier. Então, quando a gente coloca o medo e as dificuldades à frente das oportunidades, a gente fecha portas, né? Então, um exemplo assim muito simples. Surgiu uma vaga numa empresa maravilhosa que eu sempre sonhei em trabalhar, porém eu terei que fazer apresentações em público dos resultados da minha área e eu detesto falar em público, não vou nem me candidatar, porque eu acho a minha voz feia, eu não sei me expressar bem. Então, na hora que eu já coloco as dificuldades, o medo, as resistências, né, diante de uma oportunidade, eu já fechei a porta. Aí eu não cresço, eu não me desenvolvo e eu não trabalho as minhas debilidades, né? Então, obviamente que você, para falar em público, não precisa ser um palestrante internacional para fazer uma apresentação no ambiente corporativo. Você precisa dominar o seu assunto. E quando a gente domina aquilo que a gente precisa falar, as portas se abrem, tá? Então, nada de fechar a mente. Disponibilidade é o que a gente precisa para aprender. Tá? Aprender o novo e para estar sempre em atualização. A quinta habilidade que estará em alta até 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial, é a resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Olha, Instagram, YouTube, pois é. Então, gente, resiliência é sobre pessoas que estão disponíveis também a entender que ganhos acontecem, mas perdas também. E quando a gente perde algo, quando a gente não tem o sucesso pretendido em algo que a gente está fazendo, numa escolha que a gente está fazendo, isso pode nos colocar tão para baixo a ponto da gente não se sentir suficiente para levar adiante uma ideia, um projeto ou mesmo um trabalho. Então, a resiliência é sobre você ser forte, sobre você estar apto a dar a volta por cima e entender que a vida não são só degraus para cima, tá? A gente também às vezes precisa descer, dar 2 passinhos para trás, às vezes acontece. E olha que disso eu entendo, tá, gente? Tudo que eu falo com vocês, vou repetir aqui, toda a nossa conversa, todo o nosso papo é porque já veio aqui na pele. Então a gente precisa estar disponível também para isso
Entender que por mais que seja frustrante, o meu projeto dentro da empresa não ter sido aprovado, não dá para emburrar, não dá para fazer bico, desistir e nunca mais na vida querer voltar àquele tema. Não. O resiliente, a resiliente, vai fazer o quê? Vai entender todas as críticas que recebeu, vai anotar todos os pontos falhos que aconteceram no meio daquele processo e vai encontrar uma saída para daqui a pouco ser suficiente, né, a ponto de trazer de volta o problema ou a questão ou mesmo a solução, só que dessa vez pronta, preparada e muito melhor, tá bom? E por fim, né, o 6º ponto, são 15, lembrando aqui para quem está chegando agora, são 15 habilidades que estarão em alta até 2025 para o trabalho do futuro, né? Mas eu resumi aqui para vocês as 6 que eu considerei principais, que é o raciocínio lógico. E raciocínio lógico é possível ser desenvolvido, até com um simples exercício de brincadeira, sabe, gente? Palavra cruzada ajuda no raciocínio lógico, Sudoku ajuda no raciocínio lógico, mas ajuda também você pensar as questões do seu dia a dia, né? Então, o raciocínio lógico é não só o exercício simples e simpáticos como esse que eu estou dizendo, mas você pensar o caminho que você vai traçar para cada questão que você precisa resolver no seu dia a dia de trabalho. Então, fica muito atenta que essas 6 habilidades que eu escolhi aqui para trazer para vocês, elas estão lá monitoradas. Se vocês entrarem no site do Fórum Econômico Mundial, vocês vão ter acesso a essas informações e a muitas outras informações importantes para vocês se desenvolverem com essas habilidades para o trabalho do futuro, tá? Lembrando mais uma vez que o trabalho do futuro já começou, nós já estamos nele, tá? Então, em síntese, é isso. Seja como for, para mim também, eu gosto muito de pontuar com vocês aqui uma questão que é, para mim, de primeira importância, que é assim, seja como for, com tecnologia, sem tecnologia, com tecnologia a mais, com robótica, com inteligência artificial, não esqueçam as pessoas. As pessoas devem sim ser o centro de tudo isso, o foco das empresas e das transformações digitais ou analógicas. As pessoas precisam ser o foco de atenção, porque o mais importante é a gente entender que se a gente não tiver as pessoas desenvolvidas, aparelhadas, preparadas, né, a gente não vai ter ninguém para usufruir de todos os avanços que nós estamos fazendo, que meia dúzia está fazendo, né, ou que 10 milhões estão fazendo. Então, a gente precisa estar com todo mundo junto, na mesma página, ajudando as pessoas a se desenvolverem, e é isso o que importa. Então, o mais importante, na minha opinião, para o profissional do futuro e para a profissão do futuro é focar nas pessoas, incluindo você, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui nesse domingo. Eu espero que vocês agora descansem bastante e que comecem uma semana produtiva, super interessante, cheia de energia e com muito futuro pela frente. Um beijo para vocês. Vamos desconectar aqui no YouTube. Gente, um beijo. Vamos encerrar a nossa transmissão no YouTube e vamos encerrar a nossa transmissão aqui no Instagram também. Foi um prazer. Oi, Márcia. Você sempre nos surpreende positivamente. Que bom, querida. Beijo, beijo. Maria, obrigada a você. Um beijo. Terça-feira a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, mas eu vou trazer uma mentora de primeira linha para conversar comigo sobre esse tema de liderança e futuro do trabalho. Então não percam, terça-feira às 20 horas, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.